Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Comissária de bordo pediu para o homem negro deixar a primeira classe, mas se arrependeu amargamente. O voo 763 da prestigiosa Airlus Airlines preparava-se para decolar do aeroporto Charles de Gaulle com destino a Nova York. Na luxuosa cabine de primeira classe, os passageiros acomodavam-se em seus espaçosos assentos de couro, embalados por música suave e iluminação suave. Taças de champanhe já estavam sendo servidas, e reinava uma atmosfera discreta, imbuída de privilégio e refinamento. Entre eles, um elegante homem negro, de terno azul meia-noite, acomodou-se confortavelmente em seu assento junto à janela. Sua aparência distinta contrastava com a sobriedade de sua expressão, imbuída de uma serenidade acostumada a olhares inquisitivos. Colocou sua fina pasta de couro sobre a bandeja à sua frente, ligou seu tablet e começou a folhear alguns documentos com silenciosa concentração. Seu pulso ostentava um relógio excepcional, discreto, porém precioso, e seus sapatos de couro italiano finamente engraxados refletiam os reflexos suaves da cabine. Algumas fileiras adiante, uma comissária de bordo loira, de traços finos e sorriso estudado, lançava olhares furtivos em sua direção. Por trás da fachada de expressão, uma hesitação tremulava em seus olhos claros. Desde o início de sua carreira, ela vira poucos homens negros na primeira classe e, a cada vez, uma dúvida instintiva a invadia. Uma sensação fugaz, mas insistente, de que poderia haver um engano. Após alguns momentos de hesitação, ela ajustou a gola de seu uniforme imaculado e caminhou em direção a ele com um andar profissional, seu sorriso fixo revelando um desconforto latente. Senhor, ela começou, com a voz suave, mas tingida de polidez forçada, acredito que houve um engano. Esta sessão é reservada para passageiros de primeira classe. Posso ver sua passagem? O homem olhou lentamente para ela, seu olhar penetrante pousado nela com paciência estudada. Ele não estava surpreso. Já havia passado por esse tipo de situação muitas vezes. Sem pressa, enfiou a mão firme no bolso interno do paletó e tirou o ingresso, estendendo-o com uma calma imperturbável. A comissária de bordo pegou-o com a ponta dos dedos, lançando um olhar rápido antes de franzir a testa levemente. Ela examinou a passagem como se esperasse detectar alguma anomalia, algum detalhe que justificasse seus instintos. Um piscar de olhos depois, ela olhou para cima. Parece estar em ordem, mas ainda vou verificar com meu superior. Ao redor deles, um silêncio pairava, sobrecarregado por olhares de esguelha. Alguns passageiros se viraram, fingindo não ouvir, enquanto outros trocavam sussurros em voz baixa. Uma senhora idosa, elegantemente vestida e altiva, observava a cena com indisfarçável desaprovação, balançando a cabeça levemente. Um empresário, absorto na leitura do Financial Times, lançou um olhar furtivo por cima dos óculos antes de retornar à sua análise do mercado de ações. O homem calmamente pegou o bilhete de volta e respondeu em um tom calmo, no qual uma sutil ironia transparecia. Por favor, faça isso. Mas não se esqueça de conferir também as passagens dos outros passageiros ao meu redor. A comissária de bordo congelou. Uma sombra de inquietação cruzou seu rosto, que ela tentou esconder atrás de uma máscara de impassibilidade profissional. Ela entendeu a indireta imediatamente. Ela não estava verificando as passagens dos outros passageiros brancos, apenas as suas. Seu próprio reflexo de repente pareceu menos inofensivo. Por um breve momento, ela pareceu hesitar. Então, sem dizer mais nada, virou-se e desapareceu atrás da cortina que levava à área dos funcionários. Atrás dela, o murmúrio silencioso da conversa recomeçou, como uma onda batendo na areia após um momento de recuo. O homem negro deu um pequeno sorriso imperceptível antes de retornar aos seus documentos. Uma cena familiar, mais um capítulo de uma história que ele conhecia de cor. Mas cada detalhe importava, cada confronto revelava um pedaço de verdade, por mais sutil que fosse. Ele estava lá, confortavelmente instalado em seu assento de primeira classe, e esse simples ato, apesar de tudo, permanecia um ato de resistência silenciosa. Poucos minutos depois, um homem com um uniforme impecável apareceu, o comissário de bordo. Seu paletó azul marinho era perfeitamente cortado, e um distintivo prateado brilhava em seu peito. Ele tinha uma expressão séria, porém profissional,
e seu olhar penetrante analisava rapidamente a cena à sua frente. Senhor, há algum problema? Ele perguntou cortesmente, dirigindo-se ao homem negro. O homem, que até então permanecerá calmo como uma rocha, lentamente levantou os olhos do livro, encarando o chefe dos comissários por um momento antes de responder com uma voz calma, mas com um toque de cansaço. Não da minha parte. Parece que seu colega achou que eu estava deslocado. Um silêncio pesado se instalou. A comissária de bordo, que antes demonstrava uma expressão de falsa confiança, sentiu o rosto ficar tenso. Ela olhou para o comissário de bordo, buscando alguma justificativa, mas ele não lhe deu a oportunidade. O comissário lançou-lhe um olhar severo, e sua expressão deixava pouco espaço para a interpretação. Senhor, peço desculpas. Obviamente não havia dúvidas sobre a legitimidade do seu bilhete. Fique tranquilo, esta situação não se repetirá, disse ele com firmeza. O homem negro simplesmente assentiu, sem dizer mais nada. Fechou o livro nas mãos, passou a ponta dos dedos pela capa e o abriu novamente de onde havia parado, como se o incidente nem merecesse mais esforço. Mas, apesar da aparente indiferença, o desconforto na cabine era palpável. Alguns passageiros, que assistiam à cena em silêncio, trocaram olhares constrangidos. Outros, fingindo não ter visto nada, preferiram desviar o olhar, concentrando-se em suas telas ou em suas taças de champanhe. Uma mulher sentada a algumas fileiras de distância franziu os lábios, visivelmente indignada, mas não ousou dizer nada. A anfitriã, por sua vez, corou de vergonha. Seu rosto ardia e seu coração batia forte. Percebeu, tarde demais, que agira sob a influência de seus próprios preconceitos, deixando-se guiar por uma imagem estereotipada que, num instante, se voltará contra ela. Mas isso foi apenas o começo de seu constrangimento. Meia hora depois, quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro, um sinal sonoro fraco precedeu a voz calma do capitão pelos alto-falantes. Senhoras e senhores, é uma honra para nós ter um convidado ilustre a bordo. O Sr. Mamadou Diallo, fundador e CEO da Skytech Industries, uma das maiores fornecedoras de tecnologia aeroespacial do mundo, está viajando conosco hoje. Um tremor percorreu a cabine. Olhares intrigados foram trocados entre os passageiros, alguns erguendo a cabeça, outros interrompendo momentaneamente a leitura ou o filme para ouvir o restante do anúncio. Sua empresa contribuiu para o projeto de muitos dos sistemas utilizados nesta aeronave, continuou o capitão. Gostaríamos de expressar nossa gratidão por seu compromisso com a inovação na aviação e seu papel na evolução da nossa indústria. Um silêncio seguiu-se ao anúncio, imediatamente substituído por um burburinho silencioso. Vários passageiros se viraram para olhar o homem negro sentado na primeira classe, um homem que alguns deles mal haviam notado. Ele, no entanto, não pareceu surpreso nem incomodado. Deu um sorriso educado, baixando brevemente o olhar antes de virar calmamente uma página do livro, como se tudo aquilo preocupasse apenas remotamente. Mas para a comissária de bordo, que se permitirá duvidar de seu assento alguns momentos antes, o efeito foi bem diferente. Seu estômago se contraiu instantaneamente. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber seu erro. Ela ousara questionar a presença na primeira classe do homem que, de fato, contribuíra para o projeto da aeronave em que trabalhava. Pior ainda, fizera isso com condescendência, movida por preconceitos que nem sequer se dera ao trabalho de questionar. Um sussurro baixo chegou até ele vindo do fundo da cabine. Duas passageiras conversavam em voz baixa. Então é ele? Não acredito. Sim. Acho que li um artigo sobre ele recentemente. Ele é um gênio na área. Outros passageiros, no entanto, apenas olharam de soslaio para a comissária de bordo, que agora se sentia pequena e terrivelmente exposta. Mas a humilhação não terminou aí. Poucos minutos depois, houve uma nova comoção na parte da frente da cabine. O próprio capitão havia acabado de deixar a cabine para se juntar à primeira classe. Senhor Diallo, disse ele com evidente respeito, estendendo a mão com firmeza, é uma honra tê-lo a bordo. Agradecemos sinceramente sua contribuição ao nosso setor. O homem negro, sempre calmo e seguro de si, fechou delicadamente o livro e apertou sua mão com elegância natural. Obrigado, capitão. É sempre um prazer ver minhas tecnologias em ação. Um silêncio pesado pairou sobre as fileiras vizinhas. Enquanto alguns passageiros pareciam impressionados, outros assistiam à cena com evidente desconforto.
Todos haviam testemunhado, um pouco antes, o momento em que aquele homem fora interrogado, considerado suspeito, como se não pertencesse ao grupo. A comissária de bordo sentiu o peso da vergonha pesar sobre seus ombros. Ela queria desaparecer, ficar invisível, se misturar ao carpete da cabine. Mas era impossível. Ao passar pelo Sr. Diallo, buscando desesperadamente uma maneira de consertar seu erro, com as mãos suadas agarrando nervosamente a bandeja que segurava, ele a encarou. Seu olhar, penetrante, mas sem raiva aparente, a fez parar. Espero que da próxima vez você consiga reconhecer um passageiro de primeira classe sem preconceito. Sua voz era calma, comedida, mas cada palavra ressoava como um tapa silencioso. Ele não havia levantado a voz, mas o impacto foi devastador. A anfitriã abriu a boca, buscando uma resposta, uma desculpa, uma justificativa. Mas nenhuma palavra saiu. Nada poderia apagar o que acabará de acontecer. E muito rapidamente a situação foi além da cabine. Alguns passageiros, indignados ou fascinados pelo incidente, pegaram seus celulares para compartilhar o que tinham acabado de testemunhar nas redes sociais. Em poucas horas, mensagens, vídeos e fotos começaram a circular, denunciando o comportamento da comissária de bordo e destacando a ironia da situação. A companhia aérea, preocupada em preservar sua imagem, foi forçada a publicar um comunicado oficial, pedindo desculpas ao Sr. Diallo e reafirmando seu compromisso contra todas as formas de discriminação. Quanto à anfitriã, ela se arrependeu amargamente do erro. Não foi apenas uma gafe profissional, foi uma lição que ela jamais esqueceria. Ela não apenas julgava um homem pela aparência, mas também fazia isso sem saber com quem estava falando. Naquele dia, ela compreendeu uma verdade fundamental: respeito não se mede pela cor da pele ou status social. É um direito, não um privilégio.